Olá, queridos, graça e paz a todos vocês. Passando por aqui para compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Antes de irmos para a palavra, eu quero fazer um convite especial para você. Se você já participou de alguma edição da Conferência Incendeia, dê uma passadinha, né? Fique atento ali na nossa página, no nosso Instagram da Conferência Incendeia, que logo vai estar rolando algumas coisas legais ali. Estamos preparando algo assim astronômico, né? Você não tem ideia do que está sendo gerado, né, para Foz do Iguaçu nesse ano de 2024. Né? Então, assim, esse ano nós temos Conferência Incendeia e vai ser algo assim estrondoso, meu irmão, estrondoso. Foz do Iguaçu vai tremer com a Conferência Incendeia desse ano. Vai ser algo totalmente diferente. Você que já participou de outras edições, tá? Mas será impactante. Estamos bem alinhados naquilo que queremos, naquilo que desejamos realmente alcançar com essa conferência. O Espírito Santo de Deus tem nos direcionado. Estamos mais refinados do que antes. E eu tenho certeza que não vai demorar muito. Teremos um exército poderoso de pessoas, né? De pessoas pregando Cristo, falando de Cristo, testemunhando, pessoas impactando outras vidas. Que esse é o propósito, né? Que você tenha uma experiência com Deus para que, através dessa experiência, que outras pessoas possam ser alcançadas. Dia 2, irmãos. Dia 2 de junho. Dia 2/6, no Instagram da Conferência Incendeia vai rolar algo ali extraordinário e você não pode ficar de fora. Eu não posso dar spoiler aqui do que a gente vai estar postando ali, mas dia 2 tem novidade lá no Instagram da Conferência Incendeia, tá? A Conferência Incendeia é reino, irmão, tá? A Conferência Incendeia é reino. A Conferência Incendeia não é da igreja que eu faço parte, da igreja que eu congrego. A Conferência Incendeia é reino, é um projeto. Incendeia é um projeto que abraça cristão de todas as igrejas que creem em Cristo como seu Senhor e que creem no poder do Espírito Santo. Então, se você crê em Cristo como seu Senhor, como seu único e suficiente Salvador, se você crê no Espírito Santo, se você crê nos dons como atuais, né, na atualidade dos dons, você é mais que convidado para participar, né, da Conferência Incendeia. Amém? Então fique ligado, fique ali acompanhando, de vez em quando dá uma olhadinha ali no nosso Instagram da Conferência Incendeia, que logo vai ter novidades ali, e você é o nosso convidado para estar acompanhando o que vai rolar nesse ano de 2024. Pessoas serão impactadas, pessoas serão transformadas, né? E evangelho é isso, irmão. Se você está vivendo um cristianismo em que você não impacta as pessoas que estão ao seu redor, sinto muito em lhe dizer, mas você não está vivendo um cristianismo. Você não está vivendo o evangelho, porque o evangelho ele impacta onde chega. Então, se Cristo está dentro de mim, aonde eu chego, eu tenho que fazer alguma coisa. Algo tem que acontecer. E o grande plano de Deus, o grande plano da redenção e da salvação, consiste nisso. É o que Paulo fala, que esse grande plano da redenção era o mistério que esteve oculto e que agora foi revelado. E que mistério é esse? Paulo diz, é Cristo em vós, a esperança da glória. Então, assim, o grande plano de Deus, a sabedoria de Deus, que Paulo chama de mistério, a sabedoria que esteve oculta, né? O mistério que esteve oculto em tempos antigos,
mas e agora foi revelado, no final de tudo, esse mistério, essa sabedoria oculta, é Cristo em nós. É Cristo habitando dentro de nós. Então, se você é cristão, se Cristo habita dentro de você e aonde você chega, você não consegue impactar, você não está vivendo um cristianismo como deve viver. Tá? Você não está vivendo um cristianismo autêntico. Né? Você está vivendo um cristianismo fraco. Né? E voltando a falar da Conferência Incendeia, a Conferência Incendeia veio para isso. Para despertar Cristo em você. Para despertar Cristo em você. A esperança da glória é o grande mistério que esteve oculto, que foi revelado, é Cristo em nós. A Bíblia diz que a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Então nós, como cristãos, nós precisamos nos manifestar como filhos de Deus, demonstrando poder, demonstrando graça, demonstrando a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Vamos para a palavra de Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Aqui. Estou aqui descansando. E aproveitar. Falar de Jesus, né, irmão? De vez em quando a gente vai para a Praça Três Lagoas evangelizar. Né? A gente tem uma caixa de som específica para isso. Para ir para a praça. Eu, minha esposa, meus filhos. A Maria, minha irmã. O Rafa, que é um meu companheiro de luta. E a gente vai ali para a praça e fala de Jesus, mas há um público maior do que a praça aqui, no meu Instagram, na minha rede social. Né? Hoje o povo está aí, está aqui, vocês estão aqui, né? No celular, na tela de um celular. Eu tenho um público maior do que estando na Praça Três Lagoas, então a gente não pode perder tempo. Eu não posso ficar aqui só deitado assistindo rios e vendo futilidades. Tem que aproveitar esse tempo para falar do amor de Deus aqui para vocês. Tá bom? Eu vou ler um texto aqui em João. O Evangelho de Jesus, segundo João escreveu, no capítulo 20, a partir do versículo 19, tá? João capítulo 20, a partir do versículo 19. João capítulo 20, a partir do versículo 19. E é bom aproveitar esse tempo e poder falar do amor de Deus para vocês, irmãos. Guardem isso, guardem essa palavra. A palavra não é minha, é a palavra de Deus, e ela tem poder para transformar a tua vida, para te edificar, para te fortalecer. Então, eu só faço pregar. O resto é com você. Você pode abraçar essa palavra ou descartar, excluir, passar direto. Mas vamos lá. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e pôs-se no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor Jesus. E Jesus lhe disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, lhes serão perdoados. Mas se os retiverdes, lhes são retidos. Olha aí, rapaz, que interessante. A igreja tem poder para perdoar pecados. Você sabia disso? É Jesus que está dizendo. Mas a igreja tem poder para perdoar pecado. Não sei se você sabia disso.
Enfim, primeiro dia da semana é o dia em que Jesus ressuscitou, domingo da ressurreição. É. E quando Jesus morre, enquanto ele estava ali sepultado, o cenário é de tristeza, irmãos. Decepção, frustração. Jesus morre e deixa os discípulos tristes, frustrados, decepcionados, né? Com medo. Essa é a situação em que os discípulos se encontram. Agora imagine você caminhar com um homem, que Jesus era Deus, mas ele era homem, tá, irmãos? Jesus era um homem cheio do Espírito Santo, que realizava aliás, realizava milagres sobre a ação do Espírito Santo. Eu ouso a dizer que Jesus não realizava milagres como Deus. Ele realizava milagres como um homem cheio do Espírito Santo. É só você ler Lucas e depois ler Atos. Você vai conseguir entender isso muito bem. Paulo também deixa isso claro lá em Filipenses 2, versículo 5, se me falha a memória. Quando ele fala que Jesus, mesmo sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo. Então, Jesus era Deus, é Deus, na verdade, mas enquanto estava na terra, era homem, que fez o que fez sobre a ação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo atuava de forma direta ali no ministério de Jesus. Enquanto Jesus estava em vida, o Espírito Santo estava sobre ele. Ele mesmo fala isso quando ele vai pregar pela primeira vez ali em Nazaré, quando ele foi revestido do Espírito Santo. Está lá quando ele vai se batizar, o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Depois dali a Bíblia diz que o Espírito Santo leva ele para o deserto para ser tentado e tal. E você vai ver sempre agora o Espírito Santo conduzindo Jesus. E ele volta para Nazaré, ele vai pregar, ele pega o rolo do profeta Isaías, ele lê um texto. E aí ele vai dizer: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu. E aí você conhece o texto. E a partir dali Jesus ele tá revestido de poder, ele foi ungido pelo Espírito Santo de Deus. Então Jesus era homem, irmão. Homem cheio do Espírito Santo de Deus. Agora imagine só você caminhar com um homem cheio do Espírito Santo, e esse homem ele faz milagres extraordinários. Esse homem ele purifica leprosos, esse homem dá vida aos mortos, esse homem cura paralítico, esse homem expulsa demônio, Esse homem ele desafia as leis da física quando ele anda sobre as águas. A natureza lhe obedece, porque ele repreendeu o vento e mar, Então Jesus realizava proezas, milagres extraordinários, transformou água em vinho. Agora imagine só você caminhar com essa pessoa que faz tudo isso, Os demônios saem dizendo que lhe conheciam, que ele era o Filho de Deus. Os próprios demônios testemunhavam, que Jesus era o Filho de Deus, o Santo de Deus. E aonde Jesus chega, ele realizava milagres extraordinários. Os mortos ressuscitavam, os paralíticos andavam, os leprosos eram purificados, os demônios saíam em retirada, as pessoas eram libertas. E os discípulos de Jesus caminham com ele 3 anos e meio, irmãos. 3 anos e meio. E eles vão para Jerusalém e na mente deles eles estão caminhando com um homem superpoderoso, um homem que tem poderes extraordinários, que até a natureza lhe obedece. E na mente deles, eles imaginam que Jesus é o rei político esperado, aquele que libertaria Israel
das garras dos romanos. Essa era a ideia de Messias que os discípulos tinham em mente, que era um líder político. Então imagine só, nossa, o Pilatos ali, o César é o imperador, né? Mas nós estamos andando com o Messias, com o rei de Israel, e ele tem poderes extraordinários. Já já nós estaremos libertos das garras dos romanos. Era mais ou menos isso. Aí esse homem, que na mente dos discípulos era o Messias político, aquele que libertaria e restauraria o reino a Israel, ele sobe para Jerusalém. E lá em Jerusalém acontece algo inesperado, que os discípulos não esperavam, né? Embora Jesus sabia de tudo, mas os discípulos não esperavam o quê? A morte desse homem poderoso, né? Desse homem que realizava milagres extraordinários. Jesus é morto ali, irmãos. Jesus é morto. Imagine o povo saindo ali da Galileia, em direção à Judéia, chega ali na Judéia, em Jerusalém, cidade, né? O templo está ali, é o período da Páscoa, e move muita gente, e eles entram ali em Jerusalém, e Jesus montado num jumentinho, e o povo dizendo, hosana o que vem em nome do Senhor, e aquele alvoroço, e aquela expectativa de libertação no coração dos judeus, e até mesmo dos discípulos de Jesus, vai ser agora, vai ser agora, vai ser agora, vai ser agora que ele vai restaurar o reino a Israel, é hoje, é hoje, é hoje, e aquela expectativa, Jesus entra, né, e de repente o povo vê que Jesus não vai partir para cima, então cada um vai para sua casa e acaba todo aquele alvoroço ali, e enfim, naquela semana, Jesus é morto em Jerusalém. Agora imagine só a decepção dos discípulos, a frustração dos discípulos, a tristeza dos discípulos, né? O medo dos discípulos e os sonhos frustrados, né? A gente vai ver isso nos discípulos que estavam indo ali em direção a Emaús em Lucas 24, né? A frustração dos discípulos. Então Jesus morre e deixa os seus discípulos nessas condições. Eles estão frustrados, eles estão com medo, eles estão desanimados, eles estão tristes e eles estão decepcionados, né? Nossa, o nosso mestre, caminhamos 3 anos com ele, para quê? Morreu. Tá aí, tá morto. Foi sepultado como todos os outros líderes que se levantaram. E Jesus ressuscita, irmãos. Jesus ressuscita, restaura a fé daqueles que estavam indo para Emaús com suas expectativas frustradas. Nós achávamos que ele remiria Israel, mas contudo hoje, né, já fazem 3 dias que essas coisas aconteceram e tal, e estão indo ali desanimados. Jesus aparece para eles, restaura a fé deles. E aqui no texto que eu li, é o momento em que os discípulos estão trancados com medo. Mesmo eles tendo relatos, né? Maria Madalena foi lá, falou, ele está vivo. Eles não acreditaram, estão trancados com medo. Jesus entra nesse quarto do medo, irmãos. Jesus entra no cenáculo do medo, no quarto do medo, no quarto da frustração, no quarto da decepção, e leva ali uma palavra de paz. Jesus entra dizendo, paz seja com vocês. Paz seja com vocês. Jesus entra nesse cenário do medo, no quarto da frustração, no quarto da decepção, e ele entra levando uma palavra de paz. Ele entra levando uma palavra de consolo. Ele entra levando a sua paz, porque Jesus é o príncipe da paz. E ele entra naquele quarto, e a Bíblia Sagrada diz que os discípulos, né, vendo Jesus, se alegraram. Se alegraram. E Jesus mostra as mãos para eles, mostra o lado, e Jesus novamente diz, Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou,
eu também envio a vós. E a Bíblia diz que Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Então, olha o contraste, né? Olha a diferença. Quando você lê João, no capítulo 20, né, a partir do versículo 19 até o versículo 22, 23, você vai ver os discípulos trancados com medo da morte. Com medo da morte. Irmão. Pedro está aqui. João está aqui nesse cenáculo do medo. Mateus está aqui nesse cenário, nesse quarto. Tomé não está porque é tão incrédulo que nem para estar nesse cenáculo estava. Só de tanta incredulidade e frustrado. Jesus entra no quarto do medo, no cenáculo do medo e da frustração, entra levando consigo a sua paz, porque ele é o príncipe da paz, restaura a fé desses homens e dá uma promessa para esses homens, uma tarefa, né, para esses homens. Qual é a tarefa? Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vocês. Soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. E eles recebem o Espírito Santo, e é nesse mesmo contexto que Jesus abre a mente dos discípulos para compreender as Escrituras. E Jesus vai falar que era necessário que tudo isso acontecesse, ele vai dizer isso lá em Lucas. E esses discípulos tiveram uma experiência com Jesus aqui, irmãos. Eles tiveram uma experiência com Jesus ressuscitado. Esses homens caminharam com Jesus 3 anos e meio e se frustraram drasticamente com Jesus. Se frustraram, porque Jesus morreu. Então, Jesus agora reencontra esses homens frustrados e restaura esses homens. E eles agora têm uma segunda experiência. Né? Pedro agora já tem uma segunda experiência. Que experiência é essa? Não é mais aquela experiência do barco cheio de peixe, que ele diz: Senhor, afasta-te de mim porque eu sou pecador. Não, não, não. É a experiência que é uma experiência diferente, a experiência do Cristo ressuscitado. Eles agora estão vendo um Jesus que desceu às profundezas, um Jesus que morreu e que agora ressuscitou dos mortos. É um Jesus que tem poder sobre a morte. E esses discípulos, eles saem daqui alegres porque eles tiveram uma experiência com Jesus. E quando você vai para Atos dos Apóstolos, irmão, capítulo 4, você vai ver discípulos totalmente diferentes desses aqui. Tá? É como se fossem outras pessoas. O que aconteceu, irmãos? Quando você lê nesse texto, que você vê os discípulos trancados com medo da morte, você vai ver os discípulos trancados com medo da morte. A Bíblia diz que eles estavam trancados com medo dos judeus. João capítulo 20, versículo 19. Trancadas as portas com medo dos judeus. Eles estão com medo de morrer. Nossa, nosso mestre que andava sobre as águas, ressuscitava mortos, ele foi capaz de expulsar os demônios do endemoniado de Gadara, que ninguém passava no caminho que aquele endemoniado passava. Esse Jesus que fez tudo isso morreu. E nós? O que será de nós? Estão trancados com medo? Só que quando você vai para Atos dos Apóstolos, irmãos, aqui você vira João, você chega em Atos, e quando você chega em Atos, capítulo 4, você vai ver uns discípulos com uma tamanha intrepidez, pregando em praça pública, sendo preso, açoitado, e o povo dizendo: vocês têm que parar de falar desse Jesus, e Pedro dizendo: o que importa, nós devemos obedecer a homens ou a Deus, e pregando o evangelho, e a gente fica assim: nossa, o que aconteceu com esses homens? Eles tiveram uma experiência com Deus, irmãos. Eles tiveram um encontro com Jesus ressuscitado. E quando nos encontramos com esse Jesus ressuscitado, a nossa vida nunca mais é a mesma. O dia que você se encontrar com esse Jesus que ressuscitou dos mortos, você nunca mais será o mesmo. Paulo, antes chamado Saulo, era um fariseu zeloso, um fariseu que se destacava em conhecimento da lei, não conhecia esse Jesus ressuscitado, perseguia a igreja de Deus, e uma certa vez ele pega armas,
escritas, cartas, né? Pode dizer assim, autorização para prender discípulos de Jesus que estavam ali em Damasco, que havia uma grande concentração de crente ali em Damasco. E no caminho de Damasco, Paulo se encontrou com esse Jesus ressuscitado e Paulo nunca mais foi o mesmo a partir de então, né? Ele teve uma experiência com Deus e Paulo nunca mais foi o mesmo a partir de então. Porque é impossível um homem permanecer do mesmo jeito depois de um encontro com Jesus. É impossível um homem continuar do mesmo jeito depois de um encontro genuíno com Jesus. É impossível, irmão, é impossível. Quando nos encontramos com Jesus, a maconha é abandonada, a cocaína é abandonada, o cigarro é abandonado, a idolatria é abandonado, o pecado é deixado de lado, porque Cristo muda o homem, irmãos. Cristo muda o homem. Cristo muda o homem. O apóstolo Paulo, depois que teve esse encontro com Jesus, nunca mais foi o mesmo. E quando Paulo, que agora está preso por causa de Jesus, ele está preso agora por causa desse Jesus que ele se encontrou, depois de anos, ele pregando o evangelho, porque depois desse encontro ele se torna um grande pregador do evangelho e essa missão acaba provocando a sua prisão, né? Acaba lhe levando à prisão. E Paulo, ele diz o seguinte, que ele preso, ele está diante do rei Agripa, ele está se defendendo, e nessa defesa de Paulo, ele fala que ele teve um encontro com Deus no caminho de Damasco, e ele diz o seguinte, ele vai narrar para o rei Agripa essa experiência que ele teve com Jesus, e no final dessa experiência ele diz o seguinte para o rei Agripa, no capítulo 26 de Atos, né? Isso aqui é uma live, não é aquela live formal, eu estou aqui discorrendo na Bíblia Sagrada. Paulo, ele tem essa experiência com Deus no capítulo 26 de Atos, quando ele está fazendo a sua defesa diante do rei Agripa. Ele diz assim, ele diz assim, com isso em mente, parti para Damasco. O que Paulo tinha em mente? Prender os irmãos que estavam em Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Duro é para você ficar dando coices contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem é o Senhor? Quem é você, Senhor? Ao que o Senhor me respondeu: eu sou o Senhor Jesus, eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e fique de pé. E eu apareci a você para o constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas que você me viu, como daquelas pelas quais eu ainda te aparecerei. Quando Jesus aparece para um homem, se manifesta para um homem, Jesus se manifesta para mudar a história dele. Jesus se manifesta para transformar esse homem e essa mulher. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim.
Aí Paulo diz assim: assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Paulo estava dizendo para o rei Agripa: eu tive uma experiência com Jesus e ele me deu uma missão e eu não fui desobediente a esta missão, a esta visão, a esta missão celestial. Tá? O apóstolo Paulo nunca mais foi o mesmo depois de uma experiência com Jesus. E aí quando você ler João, irmão, aqui no capítulo 20, versículo 19, vendo os judeus estão trancados com medo da morte. E aí quando você lê, por exemplo, Atos, a partir do capítulo 3, exatamente no capítulo 4, você vai ver os discípulos com uma intrepidez fora do comum. Uma intrepidez descomunal. E você se pergunta: o que aconteceu com esses homens? A resposta é que eles tiveram uma experiência com Jesus. Os discípulos tiveram uma experiência com Jesus ressuscitado. Mas não só isso, eles também receberam o Espírito Santo de Deus que Jesus prometeu para eles. Quando Jesus ressuscita na sua ascensão, quando ele está subindo ao céu, ao encontro de Deus Pai, ele disse: ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejais revestidos de poder. Né? E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O que acontece é que, além dessa experiência com Jesus, os discípulos agora recebem um revertimento espiritual. Lembra que eles receberam o Espírito Santo aqui em João capítulo 22, versículo 19? Aqui eles receberam o Espírito Santo, Jesus sopra sobre eles, e eles recebem o Espírito Santo, mas aqui em Atos 2 é o revertimento. É o que nós conhecemos como o batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo desce sobre esses homens e mulheres, capacitando-os, dando uma autoridade e poder sobrenatural. E aí, esses discípulos que tiveram uma experiência com Jesus ressuscitado, esses discípulos que agora receberam poder, estão pregando a palavra de Deus com ousadia e com muita intrepidez. Irmãos, evangelho sem poder, sem ousadia, não é evangelho. Você pode estar pregando qualquer outra coisa, é uma palestra. Você está palestrando. Pregar o evangelho de Cristo sem poder, sem autoridade, é palestra, irmão. Você está palestrando. Você está palestrando, você está contando história. Porque o evangelho de Cristo é poder. O evangelho de Cristo é poder. O evangelho de Cristo é poder, meu irmão, é poder. É autoridade. É unção. É demonstração de milagres. Então, pregar um evangelho sem poder não é evangelho. Você está palestrando. É uma palestra. É uma palestra. Olha o exemplo. Olha o exemplo aqui disso que eu estou falando para vocês. 1 Coríntios capítulo 2, olha o que Paulo diz. Esse Paulo que teve uma experiência com Jesus. Esse Paulo que foi revestido do Espírito Santo. Ele diz assim: meus irmãos, 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 1. Irmãos, quando eu estive com vocês anunciando-lhes o mistério de Deus, já vai falando de mistério.